Bom dia, meus irmãos, graças e paz a todos. É sempre uma alegria podermos nos reunirmos e assim adorarmos o Senhor nosso Deus, pois só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e para isso Ele nos chamou. Quero convidar as crianças para virem aqui para estarmos orando. Se possível, se coloque de pé, vamos orar, estenda as suas mãos. Vamos orar pelas nossas crianças para que Deus continue manifestando a sua graça, o seu favor sobre as suas vidas. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esse momento qual o Senhor nos tem proporcionado, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças, Pai. São presentes, Pai, que o Senhor nos tem dado, ó Deus. E te pedimos que o Senhor nos conceda graça, Senhor, para educarmos os nossos filhos, Senhor, nos Teus caminhos, Senhor. Ajudarmos eles, Senhor, a Te conhecerem, Senhor, com a máxima, Senhor, clareza possível, Senhor, a fim de que quando crescerem, Senhor, não se desviem, Senhor, dos Teus caminhos, Pai. Senhor, guarda, Senhor, a vida das nossas crianças, Senhor, proteja as suas mentes, os seus corações, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, continue sendo plantada, Senhor, alicerçada, Senhor, dia após dia, Senhor, em seus corações, Senhor, e que eles, Senhor, os nossos filhos, as nossas crianças, Senhor, continue crescendo, Senhor, em graça e em sabedoria, Pai, e em estatura, Senhor, na Tua presença, Pai. Assim, Pai, abençoa, Senhor, cada um, Senhor, dos pais, Senhor, capacitando-os, Senhor, e ajudando-os, Senhor, a cumprirem, Senhor, esse ministério, Senhor, de ensinar e de instruir, Senhor, seus filhos, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Te pedimos pela vida das suas professoras, Pai, ali do Base Kids, Pai. Derrama sobre elas a Tua graça, a Tua sabedoria, Senhor, de forma, Senhor, que estejam aptas, Senhor, para ensinarem, Senhor, os nossos filhos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Senhor, abençoa as Tuas filhas, abençoa os nossos filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Perdão, irmãos. Irmãos, estamos aí nos aproximando, né, do dia o qual nós comemoramos o Natal, 25 de dezembro, né? Embora não haja nenhuma recomendação bíblica em relação ao dia, né? Mas eu concordo com uma frase de um certo pastor que ele diz que embora muitos celebram o Natal de forma errada e equivocada, nós que temos o conhecimento da verdade das Escrituras, devemos celebrá-lo corretamente, né? Então, que de fato possamos fazer isso, com a consciência de quem de fato é Cristo, né? De quem é esse menino que de fato nasceu, né? Que de fato é o nosso bendito e eterno Salvador, né? Com essa consciência que de fato nós devemos celebrar o Natal. E quero fazer menção de um texto que, de certa forma, né, e de fato diretamente fala sobre isso, que se encontra em Isaías capítulo 9, abra aí a sua Bíblia e acompanhe juntamente comigo, Isaías capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7, texto bastante conhecido, né? Que Deus nos conceda graça para estarmos ministrando esse texto de forma que possamos perceber de fato a sua beleza e a beleza desse menino que Isaías disse que viria e que nasceria e que já veio, né? E voltará para nos buscar, né? E é isso que de fato nós esperamos. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7.
Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornou glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe ferias os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O Senhor dos Exércitos, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos instrui, nos ensina, Senhor, por meio dela, Pai. Como diz o salmista, por meio dos teus mandamentos, o Senhor nos faz mais sábios, Senhor, do que os nossos mestres, Senhor, porque a tua palavra, os teus mandamentos estão sempre conosco, Pai. Que assim seja a tua palavra no nosso coração, Senhor. Que nos encha, Senhor, de sabedoria, que nos encha, Senhor, de esperança, que nos encha de paz, Senhor. Como de fato o Senhor opera todas essas coisas, Senhor, sobre a tua igreja. Ó Senhor, nos dá entendimento, Senhor, para compreendermos, Senhor, e entendermos a tua palavra. E nos conceda graça, Senhor, para fazermos uma boa aplicação, Senhor, da mesma, Senhor, em nossas vidas, Pai. Te peço, Senhor, por mim mesmo, Senhor, para que o Senhor me conceda graça, Senhor, para fazer uma boa exposição da tua palavra, com a máxima clareza, Senhor, possível, Pai, de forma que a tua igreja seja abençoada, Senhor, por meio dela, Pai. Senhor, obrigado por tudo. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nesse período, amados, em que o profeta Isaías escreveu esse texto, ou seu livro, a nação de Israel e de Judá havia se rebelado contra Deus. Serviram a outros deuses, entregaram-se à imoralidade e à injustiça. A sua pecaminosidade era tão degradante que Deus as compara com as cidades de Sodoma e Gomorra, aquelas cidades as quais ele havia destruído por conta de seus pecados. Diante do seu afastamento de Deus, Deus os entregou à opressão de seus inimigos e ao desprezo. Ao olharmos para a realidade humana de nossos dias, quando analisamos a humanidade por uma ótica espiritual, ética e moral bíblica, podemos perceber que, em sua maioria, ela vive em profunda rebelião contra Deus. Acredito que hoje a humanidade está pior do que no tempo do profeta Isaías. Se remover a igreja, restará apenas pessoas mergulhadas em densas trevas. Em nossos dias, o pecado é visto facilmente por meio da imoralidade e perversão dos homens em suas formas mais degradantes possíveis. Atualmente, o pecado não é apenas cometido e tolerado, mas proclamado e defendido como se fossem virtudes a serem cultivadas. Os homens, em sua maioria, passam 11 meses do ano vivendo como se Deus não existisse. Então, chegando dezembro, às vésperas do Natal, ainda que seus corações estejam em trevas, eles conseguem o maior número possível de luzes artificiais que dissipam qualquer escuridão exterior,
Contudo, não tem nenhum poder para dissipar as trevas internas de seus corações. Não que não haja luz verdadeira capaz de dissipar as trevas dos corações dos homens, mas porque os homens amam as trevas, como está em João 3,19, que diz: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais a luz do que as trevas, porque as suas obras... amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, como está em João 3,19. Mas o texto a seguir nos revela uma grande esperança. É muito belo, às vezes, nós sairmos à noite, nesse período, imensidão de luzes que nós percebemos. Mas, a maioria das vezes, as pessoas que estão cercadas por essas luzes artificiais, às vezes, os seus corações ainda permanecem em trevas. A luz do Evangelho, a luz de Cristo não resplandeceu em seus corações. E o texto de Isaías nos fala um pouco sobre isso. Mas, apesar disso, Isaías nos traz uma esperança grandiosa acerca desse Salvador que viria, que nasceria, desse menino que nos seria dado, como um presente de Deus para a nossa salvação e nossa redenção. Natal, a revelação da verdadeira luz do mundo. Primeiro, Isaías fala de uma terra que estava aflita, em escuridão, em trevas, a qual Deus a tornou desprezível, e um povo que habitava na região da sombra da morte. Então nós vemos aí uma situação de calamidade de fato, de destruição, de densas trevas, que o profeta Isaías nos narra. O versículo 1 diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos a tornou desprezível. Perceba aqui que o texto diz que ela não se tornou desprezível por si mesma, mas que Deus a tornou por causa do juízo que trouxe sobre ela e por causa do desprezo que fez com que ela caísse diante da opressão dos seus inimigos, da servidão aos seus inimigos. É interessante nós percebermos isso. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornou glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós podemos perguntar aqui, mas por que esta terra estava aflita e em trevas? E por que Deus a tornou desprezível? Porque Deus permitiu que ela chegasse a esse nível de desprezo e de vergonha debaixo da opressão de seus inimigos. E Isaías nos fala sobre isso. Porque o povo havia se afastado de Deus e mergulhado em uma vida de pecado. É o que diz Isaías capítulo 1. Olha só o que diz. Isaías capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E olha só o que diz o versículo 3. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe. O meu povo não compreende. E olha só como Deus fala que estava a condição daquele povo. A nação pecadora. Povo carregado de iniquidade. Raça de malfeitores. Filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel. Esse é o motivo pelo qual esse povo estava mergulhado nessas trevas. É por isso que Deus tornou esse lugar desprezível, porque o seu povo havia se afastado do seu Deus. Há uma passagem
na Bíblia, que eu não me recordo, que diz que não deve haver em nós o coração perverso ou mau, a ponto de nos afastarmos do nosso Deus. A sermos semelhante aqui ao povo de Israel fez aqui. Se afastou do seu Criador. O povo não tinha conhecimento de Deus. Deus diz que o boi conhece o seu dono, mas Deus diz, mas o meu povo não tem entendimento, não tem conhecimento. Essa era a realidade daquele povo. E é por isso que nós devemos nos voltarmos a cada dia para Deus. Outro motivo pelo qual essa terra estava nessa condição de trevas, desprezível, é porque Deus derramou o seu juízo por conta dos seus pecados. Olha só o que diz Isaías 8, 21 a 22. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Chegaria um ponto que aqueles homens que de fato eram perversos, eles, de tanta aflição, de tanta angústia, de tanto desprezo, quando tivessem naquela calamidade, ao invés de eles se voltarem para Deus, o seu coração ainda seria mais endurecido. Eles amaldiçoariam a Deus. E não é novidade, muitas das vezes nós vemos pessoas assim, mas nós somos ensinados que nas nossas maiores dificuldades, nas nossas maiores lutas, nós devemos nos voltarmos para o Senhor. Versículo 22 diz: depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Você percebe a condição daquele povo? Condição daquela nação, pelo fato de ter se afastado do seu Deus, pelo fato de ter se rebelado contra o Senhor. Como o próprio Deus diz que o povo deixou a ele a fonte das águas vivas e procurou para si cisternas, a qual não havia águas. Nós precisamos, de fato, nos voltarmos para o Senhor, que Ele é a fonte de tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Esse é o motivo pelo qual aquela terra estava aflita, em trevas, era desprezível, e o povo habitava na região da sombra da morte. Mas mesmo diante dessa realidade caótica e desesperadora, surge a esperança. Deus, irmãos, tem uma promessa para o seu povo. O povo de Deus nunca terá fim. O povo de Deus sempre existirá e sempre continuará. Mesmo quando o seu povo cai, mesmo quando o seu povo peca, Ele traz o seu juízo, a sua justiça, a sua condenação sobre o seu povo, o seu castigo, para os trazer de volta para si. E foi o que Ele fez aqui com Israel, por meio de nações inimigas, para oprimir o seu povo. Então, mesmo diante de todo esse caos, mesmo Isaías dizendo que aquele povo estava debaixo de densas trevas, habitando na região da sombra da morte, mesmo assim surge a esperança. E Isaías nos fala de uma esperança e de um futuro glorioso. É lindo perceber como Isaías narra isso e nos traz isso para nós. O nosso texto começa com uma palavra que indica uma mudança de realidade, que é a palavra mas. Zebulon e Naftali foi feita desprezível, mas se tornará glorioso. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Um povo que seria multiplicado e teria a sua alegria aumentada, que seria livre do jugo e da opressão de seus inimigos. É o que Isaías nos diz nos versículos 3 ao versículo 5. Olha só o que diz: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota, como quem anda o guerreiro no tumulto da batalha,
e toda veste envolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Você percebe a mudança de realidade aqui? O povo que andava em trevas agora viu grande luz. E é interessante que Isaías ele escreve como algo que já tivesse acontecido, embora fosse algo que viria no futuro, mas Isaías escreve dessa forma para mostrar a imutabilidade das promessas de Deus. As promessas de Deus para nós é como se já fossem, como se já tivessem acontecido, todas elas. E nós precisamos crer nisso, acreditar nisso. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de esperança, a Bíblia diz que a esperança ela não traz confusão. É uma esperança, não é uma esperança como a esperança terrena, que é uma possibilidade. Eu tenho a esperança de que talvez isso possa acontecer. Não, quando a Bíblia fala de esperança, é algo certo para nós, algo certo para a sua igreja e para o seu povo. E essa esperança que Isaías traz aqui para nós. Embora o povo fosse alcançado pela guerra e muitos morressem debaixo da opressão de seus inimigos, Isaías fala de um povo que seria multiplicado, aumentado. Assim, Deus continua cumprindo a sua promessa feita a Abraão, em Gênesis 12. As pessoas aí que estão participando dos PBs, dos estudos de Gênesis, conhecem muito bem essa promessa de que Deus faria de Abraão uma grande nação. Mesmo Isaías ainda fala de uma alegria aumentada, fruto de uma libertação operada, semelhante àquela operada por Deus por intermédio de Gideão, no livro de Juízes, na qual Deus usou apenas 300 homens para libertar o povo de um exército grandioso, demonstrando assim que a salvação vem unicamente de Deus. No versículo 5, o profeta, ao dizer que as vestimentas de guerra seriam queimadas no fogo, nos aponta um tempo de paz, um tempo no qual não haverá mais guerras. Esse é o nosso Deus, amados. Que mesmo quando Ele nos coloca em situações complicadas, às vezes por conta do nosso pecado, Ele nunca nos deixa sem esperança. Nunca nos deixa sem esperança. E se nós somos filhos, como eu já falei aqui outras vezes, certamente, se nós falharmos e pecarmos, seremos disciplinados por Ele. Não porque Ele tem prazer em nos castigar, mas porque Ele quer nos levar de volta à comunhão com Ele. Esse é o propósito. Mas toda essa mudança de realidade, de trevas para a luz, de desprezível para glorioso, de tristeza para alegria aumentada, tudo isso só é possível por causa de um presente glorioso que nos foi dado, como veremos a seguir nos versículos 6 e 7, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O Senhor dos exércitos fará isso. Deus, irmãos, toda essa mudança de realidade em relação àquele povo, em relação àquela situação que era, para essa mudança de sair das trevas para a luz, de sair desse lugar de desprezo, para se tornar algo glorioso, isso só é possível por causa de Cristo, unicamente por causa dele, unicamente por causa do nascimento desse menino que Isaías nos fala, unicamente por causa do nascimento desse presente, desse filho que Isaías diz que nos foi dado. Mas quem é esse menino extraordinário? Esse filho que nos foi dado, esse filho que nos foi dado. Mateus nos ajuda a esclarecer isso em seu evangelho, como está em Mateus 4, 12 a 16, que diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia,
E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, ou seja, aquelas duas cidades que nós vimos, aquelas duas regiões que nós vimos no texto anterior, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, Mateus, ele fala que o fato de Jesus ter ido pregar ali na Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali, é o cumprimento dessa profecia de Isaías, capítulo 9. Nós precisamos entender, então, que Isaías, de fato, está falando do nosso Salvador. Está falando do Messias esperado, aguardado e prometido nas Escrituras. O nascimento desse menino mudou toda aquela realidade caótica. Esse filho que nos é dado, ele não é apenas a causa da paz para a terra aflita. Ele mesmo é a paz. Como está em Efésios 2,14, que diz: Cristo é a nossa paz. Ele mesmo é a luz do mundo para aqueles que estão em trevas. Ou seja, Cristo, ele não cria uma luz artificial para iluminar aqueles que estão em trevas, mas ele mesmo é a luz, como está em João 8,12, que diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esse é o nosso Cristo, este é o nosso Salvador. Ele é a glória daqueles que antes eram desprezíveis, como diz Colossenses 1,27, Cristo em nós, a esperança da glória. Não importa, irmãos, a situação que nós éramos antes de Cristo, não importa a situação que às vezes os nossos parentes estejam agora distanciados de Deus, se eles se voltarem para Deus, a luz de Cristo resplandecerá em seus corações. A luz do mundo, essa luz verdadeira, não essa luz artificial criada pelos homens que só dissipa as trevas externas, mas não muda o seu coração. Cristo não. Cristo, ele nos faz nova criatura, ele muda o nosso coração. Nos versículos 6 e 7, Isaías passa a nos esclarecer com mais clareza quem é esse menino. Ainda no versículo 6, Isaías diz que o governo está sobre os seus lombos, demonstrando que ele é o grande rei prometido, aquele que reinará eternamente sobre o trono de Davi, aquele que governará o seu povo eternamente, um reinado que nunca terá fim. Nós somos os cidadãos desse reino que nunca, jamais terá fim. Ele é o soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores, como está em 1 Timóteo 6,15. Um rei que, diferente dos nossos governantes terrenos, é totalmente confiável e justo. Nós olhamos para a realidade nossos políticos, de hoje, nós temos muita dificuldade para dizer eu confio nesse. Esse aqui é justo, diante de tanta coisa que acontece, dos escândalos do INSS e tudo mais. Mas nós temos aqui um rei totalmente confiável, totalmente justo. Esse sim, nós podemos confiar e nos achegarmos inteiramente a ele. Ainda no versículo 6 diz que ele é maravilhoso conselheiro. Esse termo maravilhoso significa que causa grande admiração, espanto ou encanto, sendo extraordinário, belo, perfeito ou surpreendente, algo que foge do comum e inspira uma forte sensação de prazer ou apreciação. Qual foi a última vez que nós olhamos para Cristo assim? Com essa admiração, tendo de fato esse prazer nele, sabendo que de fato ele é todo perfeito, belo. Nós precisamos
tentar, por mais vezes, olhar mais de perto a beleza de Cristo com maior profundidade, sabe? Jonathan Edwards, ele tem uma série de sermões, e isso está até em livros, que ele fala sobre as excelências de Cristo, né? Mas muitas das vezes nós temos dificuldade para tratarmos e para pensarmos em Cristo dessa maneira, sendo Ele essa pessoa totalmente admirável, totalmente excelente, totalmente belo, né? De fato, alguém que de fato é maravilhoso, né? Nós precisamos fazer isso. Então Ele não é somente maravilhoso, mas também Ele é conselheiro, que diz respeito ao seu atributo de sabedoria, né? Na verdade, Jesus, Ele é a própria sabedoria, né? Em Provérbios fala da sabedoria como uma pessoa, a sabedoria que clama aos homens que se voltem para ela, como está em Provérbios 1, 20 a 33. Cristo é para o seu povo sabedoria de Deus, como está em 1 Coríntios 1, 30. Cristo é tudo isso, amados. Esse é o menino que Isaías anuncia. No Natal nós precisamos parar e pensar e ver quem de fato é Cristo e o que Ele representa, o que Ele significa para nós, né? Vemos sua sabedoria quando ensinava, quando os mestres da lei tentavam pegá-lo em alguma falta por várias vezes, né? Mas o maravilhoso conselheiro sempre respondia e ainda responde com sabedoria, sabe? Quando, por exemplo, no caso da mulher adúltera, né, que trouxeram ela até Cristo, né, e diz: olha, Senhor, a lei de Moisés manda que nós apedrejemos esta mulher, né? E o Senhor o que diz, né? Jesus, Ele não podia simplesmente dizer: olha, vocês não podem fazer isso, porque é o que está escrito na lei, né? Mas Jesus, sendo quem de fato Ele é, totalmente sábio, né, Ele diz: olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Este é o nosso Salvador. E Ele não somente é sábio, mas Ele reparte a sua sabedoria com seus filhos, né? Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que Deus nos dá liberalmente e não nos lança isso em rosto, né? Nós podemos ver Estevão, por exemplo, quando pregava. A Bíblia diz que Estevão pregava com tal sabedoria que ninguém podia resistir à sabedoria de Estevão. E nós sabemos que não era a sabedoria de Estevão, era a sabedoria de Deus que estava sobre ele, era a sabedoria de Cristo que estava sobre ele, né? E assim Deus também pode nos capacitar, e nos capacita na realização da sua obra, no chamado que Ele nos faz para realizarmos, na pregação do Evangelho, tudo isso é Deus que nos capacita a fazermos, por meio da sua sabedoria. Então Cristo é totalmente sábio, Ele é de fato a sabedoria, a nossa sabedoria, né? Ele é Deus forte. Jesus é Deus possuindo a mesma essência e os mesmos atributos do Pai, como onipotência, onisciência, onipresença, né? Então Deus, Ele possui os mesmos atributos do Pai, né? Embora algumas religiões aí, por exemplo, dizem que Deus não possui atributos divinos, mas a Bíblia diz que Ele é a expressa imagem de Deus, né? E de fato as Escrituras nos mostram a manifestação dos atributos da divindade na pessoa de Cristo, como por exemplo, quando as pessoas pensavam mal em seus corações, e Jesus dizia: olha, por que vocês pensam mal em seus corações? Então nós vemos claramente que de fato Cristo é Deus, né? E Ele não somente é Deus, mas a Bíblia diz que Ele é Deus forte, né? Ele é poderoso para nos salvar,
né? As Escrituras dizem que ele triunfou sobre todo principado e potestade, como está em Colossenses 2,15, né? E os expôs à vergonha e ao desprezo eterno, né? Jesus, ele nos libertou do domínio do inimigo, do domínio do pecado, né? A Bíblia diz que ele nos tirou do reino da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Em Cristo, de fato, nós estamos totalmente seguros, né? Diante da sua força, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, como está em Mateus 16:18, né? Nosso Deus não é um Deus fraco, é um Deus que às vezes apenas tenta salvar um povo. Não, as Escrituras dizem que Ele salva o seu povo, né? A salvação para aqueles que de fato estão em Cristo não é uma possibilidade, é uma realidade, né? Jesus disse: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, né? Além de ele ser Deus forte, Isaías continua dizendo que ele é Pai da eternidade. Jesus é o autor e a fonte da vida eterna, como está em João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão, né? Essa é a nossa realidade, amados, em Cristo. Essa é a sua realidade se você está em Cristo, né? Esse é o Messias prometido. Esse é o menino que Isaías disse que iria nascer e que nasceu, e que de fato é o motivo da nossa salvação. Ele é a nossa salvação, né? Ele é o nosso Salvador. Quando, por exemplo, José cogitava no seu coração em deixar Maria, porque ela estava grávida, o anjo lhe apareceu e disse: olha, o que nela está gerado é do Espírito Santo, né? Não temas recebê-la como sua esposa. Ela dará à luz a um filho, vocês lhe colocarão o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? É isso, amados. Cristo é de fato o nosso grande Salvador. Ele salva de fato o seu povo. Foi para isso que ele se entregou por nós na cruz. Foi por isso que ele morreu por causa dos nossos pecados, para nos libertar, né? Para nos dar redenção. Isaías ainda continua dizendo que Jesus é o príncipe da paz. Há muito tempo que os nossos governantes falam em buscar a paz para o mundo. Contudo, quando olhamos para guerras e conflitos mundiais, me parecem não terem tido muito progresso, né? Basta nós olharmos para a realidade em nossa volta, né? Rússia, Ucrânia e tantos outros mais, né? Estados Unidos e Venezuela. Ainda que consigam, obter a paz, é apenas uma paz temporária. Contudo, Cristo nos dá paz eterna. Essa é a paz que de fato deve importar para nós. Por mais que os homens se esforcem em busca da paz, o mais que eles vão conseguir, o máximo que eles vão conseguir é uma paz temporária, né? Mas Cristo nos dá a paz eterna, né? E diante, irmãos, do contexto que nós vivemos, muitas aflições que às vezes nós somos submetidos, né? Quem não deseja ter paz eterna, né? Mas precisamos entender que essa paz está unicamente, exclusivamente em Cristo. Somente Ele. Somente Ele. O homem natural não regenerado, ainda que busque uma paz temporária, ele é cego quanto à sua real necessidade de paz. Ou seja, a paz com Deus. O homem natural não percebe a sua condição de inimizade com Deus, como vemos em João 3,36, que diz que aquele que tem o filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho nunca verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O homem natural, por mais que ele busque uma paz externa, uma paz temporária,
ele não consegue perceber a sua real condição em relação a Deus, a não ser que, de fato, Deus mude o seu coração, né? Mas por meio de Cristo, nós que éramos inimigos, agora estamos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Em Cristo, o nosso príncipe da paz, temos paz duradoura, eterna e sem fim, como está em Apocalipse 7,16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nem nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Haverá um tempo, irmãos, que todas as nossas lutas, todas as nossas dores, todas as nossas aflições cessarão por causa de Cristo, né? Porque Ele é o príncipe da paz. Ele nos dá a vida eterna e nos dá paz eterna, né? Nós precisamos entender isso. O reino do Messias é um reino que cresceria e que deve continuar crescendo, como diz Isaías no versículo 7. Pois podemos ver esse crescimento no início do ministério de Jesus, né? O ministério de Jesus começou com 12 apóstolos, né? E hoje o evangelho está em todo o mundo, né? O reino de Deus é um reino que cresce, né? E nós, os cidadãos deste reino, somos responsáveis por darmos continuidade ao crescimento deste reino, por meio da pregação do evangelho. É um reino que cresce, mas Deus escolheu nos fazer parte do crescimento desse reino por meio da pregação do evangelho. Então pregue, proclame a Cristo. Nós fomos escolhidos por Ele para anunciarmos as suas virtudes, como diz Pedro, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não se canse de falar dele. Isaías ainda fala que por meio desse reino e desse rei vem uma paz sem fim, eterna, pois diz ainda no versículo 7, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Mais uma vez Isaías fala que essa paz, irmãos, não é uma paz passageira, é uma paz eterna, duradoura, né? Uma paz que permanecerá para sempre, sabe? Sabe aqueles dias que às vezes você está tão aflito, tão angustiado, né? E que você relaxa, consegue relaxar ali por um momento e você diz, nossa, como foi bom, né? Ter relaxado esse momento, ter ficado em paz esse momento, né? O problema é que a nossa paz terrena, principalmente daqueles que estão sem Cristo, né? Ela acaba muito rápido, né? Mas nós temos a promessa de uma paz eterna, né? Que nunca terá fim. E tudo isso por meio desse menino, que Isaías disse que nasceria e que nasceu, desse filho que nos foi dado, que é Cristo. O profeta fala ainda de um reino em que a justiça será estabelecida para sempre, né? Não só terá paz para sempre, mas será um reino de justiça para sempre, né? Nesse reino o pecado não dará os seus frutos, pois diz, para o estabelecer, ainda no versículo 7, e o firmar mediante o justiço e a justiça, desde agora e para sempre, sabe? Eu falei anteriormente sobre o escândalo, né, do INSS, né? E quando nós olhamos para essas corrupções que existem, é o mínimo que nós chega ao nosso conhecimento, né? Questões, por exemplo, como a Lava Jato, né? Pessoas que foram condenadas a 450 anos de prisão e hoje estão soltas. Hoje estão livres, para você ter uma ideia, né? E isso jamais acontecerá no reino do nosso rei, porque ele é justo. A sua justiça será para todo o sempre. A sua justiça nunca terá fim, né?
E isso também deve nos animar no que diz respeito à justiça de Cristo, que é imputada a nós, que jamais mudará em relação a isso. Uma vez que a justiça de Cristo foi atribuída a nós para nos justificar perante Deus e nos reconciliar com Ele, trazendo paz com Ele, como citei anteriormente, essa justiça jamais será retirada de nós. Nunca, de forma alguma. Né? E nós devemos nos alegrarmos nisso. Né? Essa nossa condição eterna diante de Deus. Né? É dito que esse menino glorioso é Deus forte e que Ele é poderoso Salvador. Voltando aqui, Isaías ainda fala, né? No final do versículo 7, ele diz: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É interessante, irmãos, como Isaías ele faz questão de mostrar que as promessas de Deus elas são imutáveis. Deus jamais deixará de cumprir as suas promessas. Se bem que tem alguns profetas por aí que diz que Deus está dizendo, né? E quando as coisas não acontecem, diz, não, é porque fulano não teve fé. Né? A culpa nunca é do profeta, né? Sempre é da pessoa a qual a suposta profecia foi direcionada. Né? Enquanto Deus disse, olha, se um profeta falar e o que o profeta falar não acontecer, esse profeta é falso. Né? Deve ser apedrejado. Né? Fosse apedrejar, os falsos profetas hoje iam restar muito poucos, né? Infelizmente. Para nossa tristeza. Mas, amados, diante da grandiosidade dessa obra de Cristo, da grandiosidade desse rei, da grandiosidade desse reino, devemos nos voltarmos humildemente para Deus em todo o tempo, com essa confiança, de que de fato Ele é o Pai da eternidade, de que de fato Ele é Deus forte, de que de fato Ele é o maravilhoso conselheiro, com essa convicção de que de fato Ele é tudo isso para nós, para o seu povo, para a sua igreja. Essa é uma promessa para o seu povo. Essa é uma promessa para mim e para você, amados. E nós devemos nos alegrarmos e nos regozijarmos nisso, sabe? Às vezes nós olhamos para Deus, e às vezes celebramos o Natal, e às vezes é uma coisa muito superficial, tudo muito superficial, sabe? Não passa às vezes realmente de luzes artificiais como estas, não passa disso. Nada muda de fato no nosso coração, não houve transformação em nós, sabe? Continuamos cometendo os mesmos pecados, continuamos nas mesmas práticas, como se de fato não tivéssemos nascido de novo. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é porque essa pessoa foi feita uma nova criação para Deus. Foi mudada a sua velha natureza. Né? Nós sabemos que, de fato, ela não foi removida, né? Mas nos foi dada uma natureza que nos capacita a lutar contra o nosso velho homem. Né? E nós precisamos lutar. Paulo diz, porque eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu mesmo, pregando aos outros, eu mesmo não fique reprovado. Sabe? Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu mortifico o meu corpo. E quando falo isso, amados, não é porque é fácil para mim fazer. É difícil. Tenho as mesmas lutas que todos vocês têm, as mesmas dificuldades. É evidente que vocês têm dificuldades em algumas coisas e eu tenho dificuldade em outras coisas. Mas ambos nós devemos lutar contra o pecado, constantemente. E louvarmos sempre a Deus por esse presente maravilhoso que nós celebramos no Natal, que é o nascimento do nosso Salvador. E sabendo que Ele não somente nasceu, mas que Ele morreu de fato pelos nossos pecados. E que Ele não somente morreu, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação, como diz as Escrituras. E Ele não somente nos justificou,
mas Ele também prometeu que voltará para nos buscar. E assim como a profecia de Isaías não falhou em relação ao nascimento de Cristo, também jamais falhará em relação à sua vinda para nos buscar, quando de fato estaremos definitivamente com o Senhor. Estaremos de uma vez por todas diante dEle, para o servirmos e o glorificarmos por toda a eternidade. Nesse lugar de total paz, de total paz. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua grande bondade. Obrigado, Deus, por esse presente glorioso que o Senhor nos deu, Senhor, que é o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por esse menino que o Senhor nos deu, Pai, como diz a tua palavra em João 3,16, que o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o teu Filho unigênito, Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o significado de fato do Natal, Senhor, o nascimento do Salvador. E nós, Senhor, nos curvamos, Senhor, diante da tua bondade, Senhor. Nós nos curvamos, Senhor, diante, Senhor, da grandeza, Senhor, do nosso Salvador. E te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para dias após dias podermos, Senhor, contemplar, Senhor, a beleza de Cristo, Senhor, a beleza do seu Evangelho, a beleza da sua obra, Senhor, na cruz, Pai. Nos capacita, Senhor, a isso, Pai. Não permita, Senhor, que a nossa celebração de Natal sejam apenas luzes, Senhor, artificiais, Senhor, que apenas removem, Senhor, as trevas externas, Senhor, mas que de fato Cristo continue resplandecendo dos vossos corações, Pai, dia após dia, Senhor, nos conduzindo em toda a sua vontade e propósito, Senhor, nos concedendo graça, Senhor, para dia por dia, Senhor, vivermos uma vida que em tudo glorifique e exalte, Senhor, a Ti, Pai. Assim nos abençoa, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, neste lugar. Abençoa aquelas pessoas que nos assistem, Senhor, pelas redes sociais, Senhor, que a Tua graça, Senhor, alcance, Senhor, as suas vidas, Pai. Assim nos ajuda, Pai. Dê graça, Senhor, para vivermos de fato para Cristo, Senhor, de levarmos a sério, Senhor, o nosso Salvador, Pai. Encha o nosso coração de gratidão, de alegria, Senhor, em Ti, Pai. Senhor, obrigado, Deus, por tudo. Graças te damos por todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.